pra saber, né, se vai dar certo ou não fazer essa filmagem, mas eu já percebi que a luz está ruim. Então eu tenho que descobrir um horário bom que não bata sol, de modo que eu consiga escrever no quadro e que consigam me ouvir, porque durante o dia teve muito barulho aqui na rua. E no andar de baixo, que o pessoal gosta muito de ouvir música alta. Mas como eu não posso chegar e falar assim, então vizinhos, baixa um pouquinho a música aí, porque eu preciso dar uma aula. Aí, porque é de dia, né? Então eu não posso tomar conta do horário com relação ao barulho, né? Então eu esperei um pouquinho mais tarde. Eles pararam agora há pouco, mas já tá escuro. Eu tava sem luz aqui, não tem outra luz, vou tentar arrumar uma outra luz, uma luminária, alguma coisa pra iluminar melhor aqui, porque tá meio escuro, tá fazendo um pouco de sombra, mas eu vou tentar, tá bom? Então, muita gente não me conhece, ou muita gente me conhece, depende, né? Porque o público-alvo desses vídeos são os meus alunos lá do Instituto Contar. Pra quem não conhece, depois dá uma olhadinha. E por conta dessa quarentena, eu decidi preparar algumas videoaulas para que a gente pudesse manter um pouco do nosso contato, né? Manter os assuntos em dia, tirar aquelas dúvidas e tal. Eu vou tentar fazer algumas revisões ao longo desse tempo, de assuntos que a gente já abordou. Vou tentar introduzir alguns assuntos novos, mas nesse primeiro momento o objetivo é a gente tentar ver algumas coisas, né, que já foram feitas, então pra gente rever, para aqueles que já esqueceram, para aqueles que estavam dormindo durante a aula ou estavam muito cansados e tal. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Assunto muito importante na vida, né? Mas que eu deixei uma lista de exercícios, então vamos começar a falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Então, a semelhança de triângulos ela envolve relações entre figuras que são semelhantes, mas não necessariamente são iguais. Para uma figura ela ser dita, né, semelhante da outra, ela precisa ter algumas características. Como que eu posso olhar para uma pessoa ao vivo, né, olhar pela tela de um celular quando a gente faz uma chamada e aquela pessoa ainda parecer a mesma do ao vivo? Existe para isso algo que a gente precisa fazer para que aquela figura represente uma pessoa, um objeto. E essa transformação ela se dá justamente por um fator de proporcionalidade. Então, para que a gente tenha figuras que sejam semelhantes, a gente precisa que elas tenham características congruentes, né? Alguns pontos que são congruentes, que equivale ao igual, né? E outros que sejam proporcionais. Então, quando eu digo que duas figuras elas são semelhantes, elas precisam ter uma angulação igual. Como o assunto de hoje que a gente vai trabalhar são triângulos semelhantes, né? O que eu vou mostrar para vocês é que para que a gente garanta que dois triângulos eles são semelhantes, eles precisam ter ou lados proporcionais, certo? Ou ângulos iguais. Tá. Esse triângulo, ele seria proporcional a esse triângulo? Tá bom, galera, eu vou só fazer um parênteses aqui, porque os meus alunos já sabem que eu desenho mal, que eu tenho probleminhas para escrever em pé, mas eu vou tentar fazer o máximo possível. Então, vamos considerar que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Então, considerando que esses dois triângulos, eles são semelhantes, o que a gente precisa saber que eles tenham que ter igual para que eles sejam semelhantes? A primeira coisa, os ângulos, certo? Se eu digo que este ângulo é um ângulo verde, consegue visualizar daí, ó, ângulo verde. Se esse ângulo verde, e eu digo que esse daqui também é verde, opa, já temos alguma coisa em comum, certo? Já temos alguma coisa em comum. Aí eu chego pra vocês e falo, este meu ângulo é roxo.
E este meu ângulo também é roxo. Legal. Por esta relação, eu já sei que obrigatoriamente este último ângulo que eu não pintei, ele vai ser igual nos dois triângulos. Mas, Thaísa, como que você sabe que eles são iguais? Eu sei que verde mais roxo, certo? Mais alguma coisa tem que ser igual a 180 graus. Essa é uma relação que a gente já trabalhou, a gente já discutiu sobre isso durante as nossas aulas e que é muito importante. Que a gente saiba que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, na nossa geometria euclidiana, ela sempre vai dar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Ok? Acho que dá para ler. Vamos tentar. A soma ela sempre vai ser igual a 180 graus. Então, o que eu concluo daqui? Se eu tenho um ângulo verde mais um ângulo roxo mais um ângulo vermelho, que eu vou chamar aqui de vermelho, ele vai dar 180 graus, não é isso? Mas eu já tenho nesse meu outro triângulo um ângulo verde e um ângulo roxo. Então, para que essa soma dê 180 graus, obrigatoriamente este último ângulo tem que ser vermelho. Ok? Então, o que a gente acabou de mostrar aqui é que esses dois triângulos, por mais que tenham lados de tamanhos diferentes, eles vão ser semelhantes, porque eles têm os três ângulos iguais. Então, essa daqui é a nossa primeira relação de semelhança, na qual as figuras têm os três ângulos iguais. Tudo bem? Beleza. A partir disso, a gente vai chegar em todas as outras conclusões, que estes lados, que eu vou chamar de letras minúsculas, tá? A, B e C, esses meus lados vão ser proporcionais a estes outros lados, de modo que tenha que multiplicar por um fator. Este número que a gente diz é um chamado fator de proporcionalidade. Imagine que este lado seja multiplicado por 2. Se eu pego esse lado e multiplico por 2, eu estendo ele, eu transformo ele em algo maior, certo? Mas o ângulo dele vai continuar sendo o mesmo ângulo. Se eu fizer a mesma coisa com esse meu segundo lado, o lado B, eu também multiplico ele por 2, o que vai acarretar é neste outro lado também sendo multiplicado por 2. E isso daí a gente consegue visualizar com mais clareza nos teoremas de Tales, que a gente também já estudou e que mais à frente a gente volta a falar um pouquinho sobre eles. Mas para eu transformar esse meu primeiro triângulo, que eu vou chamá-lo de 1, neste meu segundo triângulo, que eu vou chamá-lo de 2, para que eu transforme um no outro, eu vou ter que multiplicar por um fator de proporcionalidade. Para eu transformar cada um desses lados neste outro, eu vou ter que multiplicar por um K, certo? Este K é o nosso fator de proporcionalidade. Vou botar aqui no cantinho. Fator de proporcionalidade. Certo?
Então, o K, como é? O K é o nosso fator de proporcionalidade. Então, cada um dos meus lados vai ficar o quê? A vezes K. B vezes K. E aqui, C vezes K. Então, todos os meus lados foram multiplicados por um mesmo fator. Como é que a gente pode visualizar isso na vida prática, né? Quando a gente tira aquela famosa foto de grupo, né? A primeira coisa que a pessoa fala é: professora, posso pegar seu celular pra ver como é que ficou a foto? Ela fala: vai lá, mamãe, pode pegar, fica à vontade. Aí a pessoa vai lá, pega o dedinho e faz assim, zoom, e amplia exatamente aonde ela tá, né? Pra ver se a foto dela, se ela ficou legal na foto, né? Ai, professora, eu não fiquei boa nessa foto não, vai lá, vê a outra. Ai, professora, eu vou tirar mais uma foto aqui. Aí quando eu vejo, meu celular tem 200 fotos, né, meninas? Mas tudo bem, saudades disso. A primeira coisa que a gente faz é botar o dedo na tela e puxar em duas direções. Então, para que a gente entenda que não adianta apenas alterar na horizontal, não adianta apenas alterar na vertical. O que a gente precisa fazer é alterar nas duas direções. Quando a gente altera tanto na horizontal quanto na vertical, a gente fez uma mudança, né, proporcional nas duas direções ortogonais que a gente tem. Tá, falei um pouquinho difícil. Eu só disse que a gente mudou, a gente multiplicou por um mesmo número. Ou seja, se eu ampliei 3 vezes para conseguir me achar, ou 20 vezes para conseguir me achar, eu tive que multiplicar tanto na horizontal quanto na vertical. Beleza? Vou dar um tempinho agora para vocês fixarem tudo isso. Vou voltar falando mais um pouquinho e aí a gente continua com essa ideia de semelhança de triângulos. Vou sair da frente para vocês copiarem, tá bom? 3, 2, 1. Espero ter tirado algumas dúvidas. Volto com exercícios daqui a pouco e aí eu continuo com a nossa conversinha do se a gente multiplica para um lado, se a gente multiplica pelo outro, fica muito mais fácil da gente entender. Aproveita esse breakzinho e dá uma olhada numa foto de vocês, metendo o dedinho na tela e fazendo assim, para vocês verem como é que vocês alteram tanto na horizontal quanto na vertical. Beleza? Então tá, beijos!